Olá, meus irmãos, estamos reunidos hoje aqui nas nossas reuniões semanais da Cavalaria Templária Comendadoria de Enoque. Hoje nós vamos ter nossa apresentação com o irmão Anderson, escudeiro Anderson. Vai falar sobre as virtudes, vai falar sobre a virtude da fortaleza e da temperança, tá ok? Nossa reunião é gravada, depois a gente vai postar aí no YouTube. Os comentários hoje ficaram com o irmão Max, o irmão Gustavo, não teve imprevisto, o irmão Gledson. Irmão Anderson, passar a palavra para você. Se quiser, pode iniciar. Obrigado, comendador. Agradecer a oportunidade aí e vamos começar aí. Desculpa se eu estiver um pouquinho nervoso, mas vamos meter ficha. Então, vou começar falando o que são virtudes. Virtude é um conceito que remete para a conduta do ser humano, quando existe uma adaptação perfeita entre os princípios morais e a vontade humana, que nos leva para o caminho do bem. Virtude na filosofia. Virtude foi um tema bastante abordado pelo filósofo Aristóteles, que fez uma diferenciação entre virtudes intelectuais e virtudes éticas ou morais, sendo que o estado ideal é a moderação. A virtude intelectual consiste na capacidade de aprender com o diálogo e a reflexão em busca do verdadeiro conhecimento. E a virtude moral, por sua vez, é a ação ou comportamento moral, é o hábito que é considerado bom de acordo com a ética. Para Aristóteles, não existem virtudes inatas. Todas se adquirem pela repetição dos atos que geram os costumes, e esses atos para gerarem as virtudes. Não devem desviar-se nem por falta nem por excesso, pois a virtude consiste na justa medida longe dos dois extremos. Aí a gente tem as virtudes cardeais e teologais. No âmbito da religião cristã, as virtudes são catalogadas como virtudes teologais, teológicas ou sobrenaturais, como a fé, a esperança e a caridade. E as virtudes cardeais, ou seja, prudência, temperança, fortaleza e justiça. De acordo com a doutrina cristã, Deus dá ao homem algumas virtudes para agir como seu filho e para viver uma vida abundante. Então, irmãos, a virtude é essencial para nós, seres humanos, né, para ter uma boa conduta na nossa comunidade e na nossa relação dentro de casa, no serviço. E eu acredito que tem pessoas que nascem virtuosas e outras têm que buscarem ser, né? Tem pessoas que não querem, né? Então, tem os três tipos. Então, vou começar falando. Hoje o meu trabalho é da, das virtudes cardeais da fortaleza e temperança. Pois sem essas duas virtudes, um ser humano, cavaleiro, fica vagando em um mundo tentado pela cobiça dos olhos e o desejo da carne, tornando-se uma pessoa impura e longe dos ensinamentos de nosso Criador. Vou começar falando da fortaleza. Segundo São Tomás de Aquino, a virtude da fortaleza encontra-se no homem que está pronto para afrontar o perigo, a suportar a adversidade e se sacrificar por uma causa justa, pela verdade e pela justiça. A virtude da fortaleza requer sempre a superação da fraqueza humana, sobretudo o medo. Aí vou citar uns dois aspectos da fortaleza. Ela é composta por vários aspectos, né? Mas eu escolhi dois aqui que achei mais interessante, assim, né? O primeiro, resistir a tentações. Todos temos tentações diárias que afastam nós de Deus, do amor aos irmãos e consigo mesmo, vivendo uma vida egoísta e pautada somente nos prazeres do mundo físico, que nos levam aos pecados, da inveja, soberba, ira, luxúria, cobiça e a gula, e aonde encontramos a fortaleza para resistir a essas fraquezas humanas. Bom, em orações, buscando sempre o caminho de Deus, pois ele sempre nos dá uma saída, como é citado em Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará
um escape para quem possa suportar as tentações. Segundo aspecto, enfrentar dificuldades e as adversidades. A vida é cheia de altos e baixos, e isso é especialmente verdadeiro para os cristãos. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que enfrentam dificuldades e adversidades, mas que permanecem fiéis a Deus. Um desses exemplos é a história de Jó, um homem justo e temente a Deus, contudo passou por uma série de provações que testaram sua fé e sua capacidade de perseverar em meio às dificuldades. Um dia Satanás questionou a Deus sobre a fé de Jó, sugerindo que, se ele perdesse tudo o que tinha, deixaria de ser fiel a Deus. Deus então permitiu que Satanás testasse Jó, retirando toda a sua riqueza e sua família, mas mesmo assim ele continuou fiel a Deus. Em um segundo teste, Satanás pediu a Deus que permitisse que Jó sofresse em sua própria carne. Deus permitiu que Satanás o afligisse com dolorosas chagas e dores, mas mesmo assim, Jó manteve a fé em Deus. Finalmente, Deus aparece a Jó e restaura sua fortuna, saúde, dobrando tudo que ele tinha, pois Jó foi fiel a Deus mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Sua história é um apelo importante de que, como cristãos, podemos enfrentar tempos difíceis, mas que podemos encontrar força e conforto em nossa fé e em Deus, pois tempos difíceis tornam homens fortes. Agora eu vou falar da temperança. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar pelas paixões do coração. Podemos dizer, com outras palavras, que a temperança estabelece o equilíbrio entre a dimensão espiritual e a dimensão corporal do homem. São Tomás de Aquino explica que há dois sentidos a serem analisados quanto a essa virtude. Primeiro, geral, seria o sentido de moderação ou comedimento imposto pela razão e as ações das paixões humanas. O segundo, em sentido estrito, tem como finalidade moderar a atração dos desejos e prazeres sensíveis que fortemente nos atrai. Lembrando que moderação não é anular, tomando por base a definição do catecismo sobre a temperança. Convém esclarecer que o cristianismo não é inimigo do corpo, nem do prazer. Basta pensar que Deus assumiu um corpo humano em Jesus Cristo, justamente porque o corpo é criado por Deus e é necessário mantê-lo equilibrado, dentro de seu bem razoável, a fim de que nem os abusos, nem as deturpações, nem as loucuras o estraguem. Esta é a função da virtude da temperança. Agora eu achei uma parte interessante aqui, alguns aspectos para crescer na virtude da temperança. Então, a primeira, a oração. A oração é o diálogo de amizade, como diz Santa Teresa de Ávila. Na medida em que progredimos nessa amizade divina, vamos nos assemelhando cada vez mais a Jesus Cristo, que é o Senhor de tudo, inclusive das suas paixões. Peçamos em oração a graça de que as nossas paixões sejam submetidas por nós e não ao contrário. Neste aspecto, a amizade com a Virgem Maria é fundamental. Segundo, iluminar a inteligência. Através da reflexão, vamos perceber que nem tudo o que desejamos é necessidade real, mas uma necessidade criada pela mídia. Reconhecendo isto, será mais fácil renunciar àquilo que é desnecessário e excessivo.
iluminando a inteligência através de boas leituras ou formações ou informações ou coisas do tipo que nos aproximem da verdade. A terceira, contradizer a vontade. A vontade é fortalecida na medida em que é contrariada. À medida que a vontade é consentida, mais fraca se torna. E à medida que é contrariada, é fortalecida. É a lógica do hábito. Se ela está acostumada a obter sempre aquilo que deseja, quando lhe for negado, reclamará, até conseguir aquilo que deseja. Mas se está acostumada a não receber certas coisas, então, quando a inteligência lhe negar algo, ela se submeterá sem grandes reclamações. E a quarta, por fim, é fazer jejum. O jejum é excelente prática para a educação da vontade e da ordem interior. Consiste em abster-se de alimento a fim de unir-se ao Cristo sofredor. Em vista da salvação, esta prática torna-se louvável pela sua dimensão espiritual. Deve sempre ser acompanhada de orações. Então, é isso aí, meu trabalho, irmãos. Desculpas aí se eu fui um pouco ligeiro, é porque o primeiro a gente fica um pouco nervoso, né? Mas acredito que daqui a pouco a gente acostuma nos próximos. Não, tá certo, irmão Anderson. Não, o trabalho foi bem bom, tá? A gente viu que tu pesquisou bem, né? Trouxe os principais pontos ali de cada sobre virtudes, né? Sobre a fortaleza, a temperança. Eu fiz várias anotações aqui, achei bacana. Vou trazer a história de Jó, achei muito legal. Vamos comentar, né, os irmãos. A questão da temperança, achei, tem várias coisas anotadas, né? Mas o que eu achei muito interessante que tu trouxe sobre a questão da oração, né? Como a oração funciona para trabalhar a virtude, tanto da temperança quanto da fortaleza, né? Então, a gente falou Sim. do jejum e tal. Aí do jejum até vou deixar para o irmão Rui, se ele tiver alguma coisa para falar sobre jejum. Não sei se no Reiki tem alguma coisa sobre uma preparação, não tem? Tá, então ok. Então é isso aí. Bom, tá de parabéns, Anderson. Gostei muito da tua apresentação, tá? Obrigado, irmão. Show de bola, foi bem legal, tá? Eu vou passar a palavra para o irmão Gledson. O irmão Gledson está com a palavra, irmão. Primeiro dar os parabéns, né? Apresentação, uma bela apresentação. O comendador falou, né? Separou bem ali todas as virtudes, né? Qualidades e hábitos capazes de levar alguém à excelência, né? A virtude teologais também separou fé, esperança, caridade, né? Separou tudo isso, conseguiu explicar tudo isso, né? A fortaleza sobre as fraquezas humanas e sobre as tentações, né? Também falou muito bem, explicou muito bem para nós referente a esses pontos. E isso para mim, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, né? E homens fortes, não, tempos fáceis, eu não vou dar sequência depois se alguém lembrar o resto, mas isso é muito bem não sei o que Bem chama aí, atual, né? É bem atual, né, bem Gledson? atual. Bem Isso atual. é. E depois a temperança, né? A virtude moral na medida certa e o equilíbrio no uso dos bens criados. Eu acho que consegui pegar da tua apresentação foram esses pontos, né? Para mim foram pontos que chamaram bem a atenção, bem importantes, referente à oração que a gente tem que fazer, o jejum, tudo isso ajuda nessas virtudes que tu acabou de falar ali, né? Na temperança, porque é tudo coisa do mundo, né? A diferença dos dois ali, né? Parabéns pela apresentação. Obrigado, irmão. É isso aí, Gledson. Uma coisa que tu falou ali, até eu lembrei aqui, é, falou da fortaleza, né? Falou sobre sacrificar-se por uma causa, né? Superar o medo, né? A fortaleza faz com que a gente tenha essa capacidade de se sacrificar. A gente se torna uma fortaleza, mas enfrentando o medo, né? Então, a gente
dentro do nosso micro-universo, né, a gente faz alguns sacrifícios, né, para que a gente consiga superar esses medos. E isso vai aumentando a fortaleza. Só mais um detalhe que eu notei. Passar a palavra para o irmão Max. Irmão Max, quer se manifestar, toca a palavra. Boa noite, irmãos. Bom, primeiramente, parabéns, irmão Anderson. Foi muito boa a palestra, Anderson. Você falou que ela foi rápida, mas foi completa, né? Você falou, como o irmão Jorge comentou, deu para ver que você estudou, buscou bastante conteúdo, ficou bem completa mesmo. E eu estou pensando aqui que como é bom todos falarem das virtudes, né? Sempre, desde os primeiros que falaram sobre as virtudes, todos eles introduziram, né? Todos os irmãos introduziram falando sobre virtudes, né? Cada um puxa um tema diferente e que complementa o que é uma virtude, né? E o que fica é isso, né? Virtude é um hábito que a gente tem que cultivar sempre, né? É um hábito. Tanto a intelectual quanto a moral vem de um hábito, né? Que é um exercício diário. Então foi muito bom você nos relembrar isso, irmão Anderson, né? E com relação às virtudes cardeais e teologais, você separou muito bem elas ali, né? E essa parte conceitual é bom a gente sempre rever, na outra reunião também a gente reviu o poder da oração, né? Como o irmão Jorge colocou muito bem, como você falou da temperança, né, irmão Anderson? E nela vem a oração. E o que o irmão Gladson acabou de colocar é uma frase que é fantástica, ela é atual e é atemporal, né? Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis, por sua vez, produzem homens fracos. E homens fracos, por sua vez, produzem tempos difíceis. Tempos difíceis produzem homens fortes, né? Talvez eu tenha errado na sequência, mas é mais ou menos esse o conceito, né, da frase. E essa frase tem que nortear nossos atos, né? Fortaleza, resistir às tentações, o irmão colocou muito bem, né? E a temperança, a moderação, que vem do equilíbrio, né? E a frase que o irmão Anderson usou, que eu achei muito legal, foi uma citação, né? Que a temperança é o equilíbrio entre o espírito e o corpo. Muito bom, irmão. Eu anotei um monte aqui, mas o que eu consigo complementar da sua apresentação foi esses pontos que foram muito bem colocados por você. Obrigado por, por ter tido essa lucidez de passar para a gente né, essas questões sobre essas duas tão importantes virtudes, a fortaleza e a temperança. Obrigado, irmãos. Muito bem, irmão Max. Quando o irmão até coloca ali, né, sobre a temperança, o equilíbrio entre o espírito e a matéria, né? E aí se a gente acaba lembrando dos símbolos templários, né? O cavalo, né? O cavaleiro, dois cavaleiros em cima do Perfeito, cavalo. bem isso, Jorge. Essa lembrança, né? Passar a palavra para o irmão Eduardo, se quiser se manifestar, se está conseguindo. Vamos lá. Primeiramente, queria, né, parabenizar o irmão Blasius aí, que foi muito feliz na sua apresentação, foi muito bacana, irmão. Como você diz, no começo a gente fica nervoso mesmo, mas você vê que depois vai ficar tudo tranquilo e normal. E eu pontuei algumas coisas da tua apresentação aqui que eu queria colocar, né? Primeiro, você discorreu sobre a fortaleza, né? E aí você falou bastante, ele falou da questão do sacrifício, da superação do medo, né? Do resistir a tentações, de resistir aos prazeres do mundo físico, resistir às paixões do mundo físico, né? E aí aqui, o que que acontece? Que eu queria trazer para nossa reflexão? A gente vem estudando aí o livro, né? A Luz do Caminho, a gente vem estudando Voz do Silêncio, enfim, entre outros livros que a gente vem estudando aí. E quando a gente coloca dessa forma ali do resistir, muitas vezes parece, a gente está falando de fortaleza, parece muito uma questão de luta. Eu tenho que lutar contra. E quando, pelo menos no meu entendimento, posso estar errado, né, irmãos? Mas assim, no meu entendimento, vendo tudo que a gente vem estudando aí, eu vejo que não é um resistir, mas é mais uma compreensão, quem sabe? Uma compreensão que aí entra naquela coisa que a gente já vem falando,
que o mundo físico é o mundo das ilusões, que é o mundo, né, que não é o real, que o real fica dentro do campo espiritual, material, a realidade está lá e não aqui, né? E aí, uma vez que você consegue entender esse processo, eu não vejo bem como um resistir, porque daí você, quando entra na questão da temperança, você coloca justamente isso, né? Que é a questão da moderação, da sobriedade, né? Que moderação não é anular. Então, assim, eu não estou resistindo, não estou tentando anular o outro lado. Não, eu estou vivendo no mundo físico, eu preciso vivenciar isso e, ao mesmo tempo, eu preciso o quê? Eu não posso cair na paixão, né? Onde eu vou dar muito valor à questão do material, esquecendo totalmente o lado espiritual. Então, é a questão do equilíbrio mesmo, da moderação, da temperança, né? De guardar o equilíbrio. E aí entra muito bem, como o irmão Max colocou ali, né, que durante a apresentação foi falado, que é o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Então, a partir do momento, quando a gente fala, nós somos cavaleiros templários, quando a gente fala de cavaleiro templário, a gente remete muito ao início da ordem, onde a gente tinha muito a questão da luta física. E aqui agora eu vejo que a gente está, de uma forma um pouco mais sutil, trabalhando o entendimento e harmonia entre esses dois campos, né? Então, o que eu queria trazer para a gente refletir é justamente isso. Não é uma briga, não é um anular, como você colocou aqui, né? Mas sim uma compreensão onde a gente entende que a gente precisa estar aqui para vivenciar e aprender e levar isso para o lado de lá. Então, essa é a reflexão que eu queria colocar e queria te dar os parabéns, irmão. É muito bom ter você na nossa comendadoria e espero que a gente continue com esses estudos cada vez mais. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão. A joia, irmão Eduardo, muito bem colocado, as questões ali, né, sobre a fortaleza. Eu vejo assim como fortaleza como como o irmão Anderson falou, né, ela não chega a ser um embate, uma luta, né, mas ela é um enfrentamento, mas um enfrentamento no sentido de encarar o medo. Então, ser uma fortaleza é encarar o medo. Você encara o medo para você poder gerar a compreensão. Gerou a compreensão, você se torna mais forte, você entendeu? E aí encaixa exatamente como o Eduardo falou, né? Na compreensão do que está sendo enfrentado, né? É muito bom. Passar a palavra para o irmão Ricardo. Irmão Ricardo, está com a palavra? Ivan Anderson, como o pessoal falou aí, parabéns. Tá? A tua primeira apresentação normal, e eu acho que isso a gente até comentou na outra, cada vez a gente vai fazendo, a gente vai se soltando mais, mas assim, foi o que o pessoal comentou, tu colocou tudo que precisava na apresentação, a parte das virtudes, né, o que é virtude, e a parte da específica em relação à fortaleza e temperança. Aí eu só queria colocar, porque o Max falou uma coisa importante, a gente não está diretamente falando só sobre as virtudes que a gente específicas, a gente está falando um pouco mais genérico e depois indo para o que foi colocado. E na virtude eu recebi ali um videozinho no Instagram sobre o Pondé, né? E o Pondé coloca que a virtude é prática, né? Então ele fala de Aristóteles falando assim, a virtude não é uma coisa, né, intelectual, tem que ser prática, nós temos que usar isso no dia a dia. E também uma coisa assim que não adianta eu só, assim, é importante eu saber que eu tenho virtude, mas o outro ele tem que perceber isso. Porque não adianta eu falar assim, eu eu estou corajoso, eu falar, esse cara não é corajoso nada, só ficar falando que é. Vocês têm que perceber a minha virtude da coragem. Então isso é importante, né? Então, como a gente está em comunidade, a virtude é uma coisa que a gente olha o outro, entendeu? A gente vê a virtude no outro. Então isso é interessante também de colocar. Então, assim, e até o próprio Jorge colocou em relação à fortaleza, né, ele fala do medo, mas do enfrentamento até das nossas angústias, né? O ser humano tem várias angústias, então a gente está enfrentando não só o medo, mas todas as nossas, né, os nossos bloqueios, as nossas angústias, isso é importante. Por isso que a fortaleza é uma das virtudes importantes e tem que ser praticada. Então, eu queria agradecer realmente o Anderson aí pelo estudo, né, e acho que isso é o que sempre o Jorge coloca, que a gente vê que a gente, né, que perdeu um tempo para estudar, para colocar isso no papel e nos repassar. Então, parabéns, tá, meu irmão? Obrigado, irmão Ricardo.
Já muito bem colocado, irmão Ricardo. Vou passar a palavra para o irmão Rui. Irmão Rui, para se manifestar. Boa noite a todos. Sim, quero. Depois de um mês sem falar nada, tem muita coisa para falar. Brincando. Inicialmente, parabenizar o irmão Anderson, né? Diz que a gente sempre começa pelo início e pela primeira vez, né? Então, tá aí o princípio de tudo. Ó, 4 vezes falando a mesma coisa. É, é difícil a gente preparar um trabalho quando a gente só vê os outros fazendo, né? Mas aí a gente vê que a gente tem capacidade. A gente perde o medo e a partir do momento que você perde o medo, você se sente apto a fazê-lo. E o fez. E muito bem feito. Então vamos entrar aí na questão da fortaleza, né? A fortaleza eu considero como a perda do medo total. Ou seja, se você almejar alguma coisa, se você dentro do seu caminho colocar algum objetivo e você não tiver medo de alcançá-lo, porque o caminho é seu, quem percorre é você. Você pode ser amparado pelos outros, mas se você tiver determinação, crer naquilo que você tem como confiança de ir buscar, você atinge o seu objetivo. Você sempre diz que eu sempre estou aqui para dar exemplos, né? Eu fui casado durante 3 anos e dividi todo o meu patrimônio com a minha primeira esposa. Eu fiquei com uma televisão, um som para pagar, 12 prestações e uma estante. E fiquei com a metade do valor da venda do nosso apartamento. O restante eu deixei tudo com ela. E falei para minha mãe. Minha mãe chegou assim: tá maluco, né? Tu tá com a vida já feita aí com 26 anos, né? Para que tu vai fazer isso, né? Eu falei para ela: daqui a um ano eu volto para Curitiba com um outro apartamento, todo mobiliado, com telefone e carro na garagem. Um ano e um mês depois, eu estava com um apartamento, telefone, todo o apartamento mobiliado e o carro na garagem. Eu falei para ela: é só a gente querer, mãe. A gente não pode ter medo de encarar as coisas e buscar os nossos objetivos. Então, essa realmente é a nossa fortaleza, é a determinação de ir buscar aquilo que você almeja, mas nunca esquecendo de uma única coisa, que eu sempre digo para todos e vou ser repetitivo: faça o que você fizer, faça sempre com excelência. Faça sempre o melhor. Não importa o que você está fazendo. Você pode estar lavando um banheiro, mas faça o melhor para que ele fique um brinco. E a hora que a pessoa entrar lá dentro, meu Deus, como esse banheiro está limpo. As pessoas vão reparar e isso vai vir para ti pelo esforço que você teve para deixar aquele ambiente limpo. Então, é isso que nós precisamos nesse aspecto de ser forte. Com relação à temperança, o equilíbrio é tudo, né? Eu acho que não tem nada mais a comentar sobre o fato. E eu só vou entrar na questão do jejum. O Jorge ele pediu para eu fazer uma referência, né? Já que Uhum. o nosso mestre Uzui ficou 21 dias para receber os símbolos, né? Que ele recebeu de Deus para que ele, o rei, que pudesse ser aplicado do jeito que é. O, Eu considero a questão da seguinte forma: você pode jejuar de várias maneiras, né? Por exemplo, o Eduardo esteve presente lá, nós pedimos a ele para ele jejuar, mas era não beber, não comer carne vermelha, não ingerir gordura, né? Ninguém disse para ele, disse: olha, você não vai ter que ficar em jejum 21 dias, não. Então, o jejuar ele tem vários aspectos, né? Então, principalmente para determinadas coisas que podem interferir no teu cérebro, né? A gente sabe que a bebida interfere no teu cérebro, né? Que o álcool, ele chega a um determinado ponto, ele tira você do teu consciente, né? Para te levar para o teu inconsciente em vários aspectos. Então, o jejuar, ele tem várias maneiras de ser aplicado. Mas o mais importante do jejum é você saber o que ele está fazendo com o teu corpo. Quando você está meditando, você está jejuando, porque você está se fechando para tudo.
Você fecha para o alimento, você fecha para o cigarro, você fecha para a bebida, você fecha a tua boca, mas a única coisa que você não fecha é o teu nariz para respirar, porque você precisa do ar para continuar vivendo. E se for uma meditação longa, automaticamente você vai precisar de água, porque você não pode ficar desidratado. Então, o jejum, ele te leva para a introspecção da meditação. Quanto mais jejum você tiver, mais você volta para dentro de si próprio. Parabéns novamente a todos, né? E vamos ver se a gente consegue, em outras oportunidades, estar presente. Obrigado a todos. Hoje a minha Valeu. contribuição seria pequena e singela. Não, mas muito, muito importante a presença hoje aqui, Rui. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. É, é isso aí. Vou passar a palavra para o irmão Sérgio. Irmão Sérgio, se tiver conseguindo Uma mais. boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado, peço perdão. E eu cheguei quando o Anderson, que estreou com chave de ouro hoje, né? Entende? Não há o que temer, Anderson. Você está entre irmãos. E ele estava falando sobre Jó. E o que é mais importante na história de Jó, no meu entender, é a sua lealdade para com Deus, né? Uma lealdade inabalável. Nós, às vezes, esquecemos de sermos leais até com nós próprios, com nós mesmos. Nós temos que ser leais, principalmente, aos nossos princípios. O princípio de honra, dignidade, respeito, igualdade, enfim, temos que ser leais aos nossos princípios, porque, sendo leais aos nossos princípios, nós podemos ser exemplo. E se nós formos exemplo, nós podemos mudar o mundo. Então, isso foi assim o que tudo foi muito bom no trabalho do Anderson. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente o que ele falou sobre Jó, além do resto que foi maravilhoso, foi excelente. É isso aí, irmão Sérgio. A questão da história de Jó foi muito bem colocado no trabalho. Muito bem colocado mesmo. Parabéns, Anderson. Vou passar a palavra para o irmão José. Irmão José, quiser se manifestar, para a palavra. Boa noite, irmãos, a todos. Primeiramente, desculpar pelo atraso, estava numa missão com o mais novo aqui. E também saudar a presença do irmão Rui também, que abrilhanta a nossa reunião. Uma coisa que me chamou a atenção é que todos os irmãos falaram da figura da importância de Aristóteles, né? No conceito das virtudes cardeais teologais. Então, aí eu fiquei analisando, eu me lembrei da minha apresentação que Aristóteles fala que as leis cardeais elas excedem a força humana, né? Ela é mais, ela tem a ver com o divino, com nos trabalhos. E aí eu até fiquei pensando assim, tem pessoas que a gente fala, bah, aquele cidadão ali é uma fortaleza, né? Aí o cara tem, cara, mas o cara é uma fortaleza que a gente tinha, o cara é um forte, coisa, mas não. Muitas vezes o cara percebe que a fortaleza está na questão de tu compreender e perseverar nas dificuldades, naquela situação árdua que tu se encontra, naquela autoconhecimento para se encontrar, enfim, para viver na temperança também, que é tudo interligado, a fé, a justiça, a temperança, a gente vê que está tudo ligado, tudo interligado para se tornar um ser humano melhor. Então, Anderson, encerrou com chave de ouro, começou e a primeira apresentação o cara treme, eu também, as 2 semanas também o cara literalmente treme na base, né? Então, mas parabéns, irmãos, tu apresentou muito bem, viu? Obrigado, irmão. É isso, comendador. É isso aí, José. Obrigado pelas colocações. Desculpa o atraso mais uma vez. Não, tranquilo.
O irmão D'Angelo está aí ou é o Lucão? É o D'Angelo, irmão? Opa! E aí, D'Angelo, quiser te manifestar? Não sei se você Então, vamos conseguiu lá. pegar ali a apresentação. Consegui pegar Ah, algumas show. coisas aqui Beleza. que achei muito interessante. Bom, parabéns, irmão Anderson, que vou falar para ti, tu foi bem iluminado, cara, para colocar todo o teu trabalho bem significativo para nós conseguir entender. Eu peguei algumas coisas, né, sobre. Vamos começar pelo simples, né? Fortaleza, né? Parece simples, né? Mas nós somos fortaleza para nossa família, na nossa vivência e para nós mesmos, porque nós somos filhos de Deus e não temos medo de nada. Perfeito. Temperança. É, aí que tá o negócio. A temperança é uma coisa muito importante, por quê? Porque tu tem que estar forjado. E para ser forjado, tu tem que trabalhar muito para ficar, né? E eu vou falar sobre jejum. O jejum, o irmão Oliver falou, eu faço ele há uns 20 anos já, quase. Toda quaresma eu levo o jejum a sério. Eu não corto a barba. Bom, o cabelo não posso dizer que não posso cortar, porque não tenho, né? E eu fico sem álcool. E vou dizer para vocês, ó, com a oração que eu faço todo santo dia, determinando o meu jejum com o meu propósito, gente, é uma arma incrível para que tu consiga todo dia entender e viver cada vez mais como uma pessoa digna, honesta e com seus propósitos. Porque tu não consegue se desviar. Por mais que a gente tenha tentação, e ela está do nosso lado, se manifestando em cada atitude do próximo e nossa, e nós temos que ter isso aí. A oração junto com o jejum, um propósito para nós ser a fortaleza. Meu irmão, só vim te parabenizar e olha, o teu trabalho foi maravilhoso e muito obrigado por deixar eu participar dele também. Obrigado. Opa, obrigado, D'Angelo, pela manifestação. Passar a palavra para o Rui, ele que quer falar mais uma coisa. Rui, Desculpa, mas o D'Angelo me deu só uma chavezinha, né, insight. sobre a questão de ficar em jejum, né? É, lembra do Sansara? Ele ficou 3 anos, né, em jejum, e Sim, mesmo assim, quando ele saiu, a questão da vida acabou desvirtuando todo o trabalho que ele fez de meditação. Ele acabou se desvirtuando. Então, assim, ó, se a gente não entrar para dentro da gente e não observar aquilo que nós não temos em virtude, né, jamais a gente conseguirá conquistar e a gente se afasta do caminho. Só esse complemento. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Obrigado, irmão Rui. Mais algum irmão quer se manifestar? Então, Anderson, parabéns de novo pela tua apresentação, tá? Foi a primeira de várias, de muitas, com muito sucesso. Estreou já com a pessoal já gostando muito das tuas apresentações, tá? De parabéns. Obrigado, comendador. Tem a Quiser fazer agradecer aos irmãos aí. quiser falar alguma Só, coisa, pode agrade... falar, irmão. Só agradecer aos irmãos aí, né? Pela oportunidade. E eu vejo que o grupo é muito unido. A gente, quando começa a apresentar, tem o medo de ser criticado, né? E aqui o objetivo não é esse, né? É cada um complementar com seus comentários que enriquece o trabalho, né? Então, estou muito feliz de estar na comendadoria e esse é o primeiro de muitos que vão vir. Obrigado aí a todos. Valeu, obrigado. Bom, vou encerrar nossa reunião por hoje e até a próxima reunião nas terças-feiras.